Vamos falar sobre Queda Livre, o primeiro episódio da terceira temporada de Black Mirror. Você pode se perguntar, por que eu tô falando de um episódio de lá de 2016 de Black Mirror? Bom, se você estiver procurando uma série para assistir que não precisa daquele compromisso de assistir um episódio atrás do outro, Black Mirror é como se fossem mini-filmes, é uma antologia. Então você não precisa assistir nada um atrás do outro, você pode assistir um episódio da terceira ou um episódio da primeira temporada. Se você ainda não assistiu Queda Livre, ou Nosedive em inglês, esse episódio magnífico de Black Mirror, você tá perdendo, você tá vivendo errado, você precisa parar e ir lá assistir. Alerta de gatilho, porque o Black Mirror sempre vai tratar de temas atuais, às vezes todas as vezes muito incômodos e a maior parte das vezes com excelentes episódios. Mas vamos falar sobre esse episódio que pra mim é um dos melhores da série, que é o Queda Livre Nosedive, como eu disse pra vocês. Esse episódio é dirigido pelo Joe Wright e é protagonizado pela Bryce Dallas Howard, que eu acho uma excelente atriz, e nesse episódio ela entrega pra mim uma das melhores atuações dos filmes e de tudo que ela fez até hoje do que eu vi. Pra mim, pelo menos, é a melhor atuação dela. Nesse episódio você vai conhecer a história de Lacey, que é uma mulher que vive em um mundo em que as redes sociais é o mais importante, as aparências é o que imperam. E aí você começa a desdobrar a história e entender o que está acontecendo nesse episódio. Eu dividi o episódio em uma análise que eu fiz aqui e coloquei alguns temas do que ele trata, e a gente vai discutindo isso enquanto vai falando sobre o episódio. Alguns dos temas que eu anotei foi a questão das redes sociais, que é o foco do episódio. Depois a gente fala sobre o perfeitamente plástico. Nós vamos falar sobre estarmos sempre conectados e sobre os relacionamentos superficiais. Eu até, quando eu estava assistindo o episódio, reassistindo para fazer as anotações e análise para esse vídeo que eu estou gravando aqui com vocês, eu percebi que em 6 minutos e 9 segundos o episódio já estabelece a mitologia dele de uma forma muito clara, muito coesa e de uma forma que te deixa engajado em querer continuar aquela história para entender o que se passa naquele mundo que a personagem está vivendo. Então, eu dividi esses 6 minutos e 9 segundos do episódio, do início do episódio, em 2 momentos. O primeiro momento é a primeira cena logo de cara que a gente assiste, que é uma cena em um lugar muito clean, um condomínio limpo, bonito, tudo em tons pastéis. Todo episódio, na maior parte dele, vai girar em tons pastéis, as pessoas com roupas de tons pastéis. É um lugar que tem uma fotografia quente, uma luz quente. E tem essa mulher que está fazendo uma corrida matinal, que a gente conhece que é a Lacey, a protagonista do episódio. Ela encontra um grupo de pessoas também fazendo uma atividade matinal, uma corrida, né? E um dos caras ela cumprimenta e eles já se dão uma nota, que é aquilo que eles fazem no episódio, né? Eles já aquele sorriso e dão uma notinha um pro outro. E logo depois que ela encontra com essas pessoas, ela tá parada ali em um local que é tipo como se fosse uma pracinha, fazendo alguns exercícios, né? Se aquecendo ali, se alongando. E ela começa a olhar as redes sociais. Então ela estava correndo, olhando as redes sociais, dando nota, que a nota nessa mitologia vai de 0 a 5 estrelas para as pessoas. Ela é uma pessoa que tem a nota 4.2. Aliás, eu só não vou falar isso agora para não ficar repetindo, mas todas as notas são extremamente fracionadas. É 4.2 e depois tem a fração da nota, que é bem picadinha. Então qualquer nota que você recebe pode influenciar positivamente ou negativamente a sua nota geral, e os quebradinhos fazem diferença. Mas voltando ali para ela fazendo aquele exercício, aquele alongamento pós-corrida, ela tá lá olhando as redes sociais, que é o que ela faz enquanto está correndo, e você descobre que ela faz isso a todo momento da vida dela, como todo mundo que vive naquele mundo, ou a maior parte das pessoas. E ela tá ali obcecada vendo as redes sociais. E depois que ela toma o banho dela para poder se arrumar para ir trabalhar, ela fica ali na frente do espelho praticando sorrisos, né? Então ela tá lá, fica, né? Tentando forçar sorrisos e forçar reações que ela pode dar para as pessoas, até porque ela não quer ter a mesma reação para todas as pessoas. Ela quer transparecer um sorriso genuíno de felicidade e de agradabilidade a todos, que é o que todos também estão buscando e fazendo por conta dessa nota que ranqueia quem as pessoas podem ser e os espaços que elas podem ocupar. Então ali esse iniciozinho aqui é nos 3 primeiros minutos de episódio. E isso já estabelece um bom início para você ficar, nossa, mas muito plástico, né? É tudo muito perfeitamente perfeito. Eu sei que é um pleonasmo, mas faz sentido para esse episódio. Aí o segundo momento desses 6 minutos iniciais é quando ela tá na fila daquele café e ela tá todo momento mexendo no celular, dando nota para as pessoas. O local do café também é um local que todos com tons pastéis, todos muito agradáveis, gentis e sorrindo. E ali ela tá mexendo no celular e ela encontra o JJ, que é o atendente daquele café, que tem uma nota 3.7.
E aí ele dá um cookie de graça para ela, e inclusive já preparou o café que teoricamente é o que ela gosta, que é o café camurça. Não sei que sabor é esse, mas é o que eles falam lá. E aí ela dá um sorriso para ele, dá uma nota 5, e ele também vai lá e dá a nota 5 dele para ela. Ele tá precisando aumentar a nota dele, porque ele é um 3.7, ele precisa subir essa nota. E aí, a maior parte das pessoas que ela encontra ali no café são pessoas que têm nota entre nota 4 e 4.8, a maior parte delas. Inclusive, ela... é uma coisa que eu não comentei, você percebe que no olho das pessoas tem uma lente, que é uma coisa que é recorrente em Black Mirror, que você consegue ver as notas das outras pessoas, e pelo celular você consegue olhar a rede social da pessoa nos seus olhos. Então você mexe rapidamente no celular, você já consegue ver o feed daquela pessoa que ela postou recentemente. Então é tudo muito automático, é tudo muito rápido e instantâneo, que é o que acontece hoje nas redes sociais, né? O novo se torna velho em questão de segundos. E isso é uma das coisas que é discutida também no episódio. Mas aí voltando para esse início do episódio, né, que ela encontra essas pessoas com essas notas altas ali, né? E ela morde parcialmente um pedacinho do cookie. O cookie ele tem um sorriso, que é aquele sorrisinho de Black Mirror, né? Que já tá na carinha e aparece em alguns episódios também. Ela morde perfeitamente ele. Ela não morde nem de mais nem de menos. Ela procura dar a mordida perfeita para que ele encaixe perfeitamente na xícara dela, para que ela tire a foto perfeita. E para que essa foto seja curtida pelas pessoas, que as pessoas deem nota 5 para a foto dela. Inclusive a foto tem uma boa reação, ela coloca uma frase super impactante. E isso é uma coisa que a gente faz hoje, né? A gente vai comer em restaurantes, tira foto da comida, você fala, mas eu não faço. Ok, talvez você não faça, mas muitas pessoas fazem, como eu já o fiz e faço eventualmente. De ver um prato muito bonito, ou de estar com amigos comendo uma pizza e tirar uma foto comendo. É uma coisa que já está inserida na nossa rotina, por mais que algumas pessoas não façam. Eu não o faço sempre, mas faço também, né? E aí você vê como o episódio se relaciona com a nossa vida, com o nosso eu social, né? Como a gente se relaciona com o mundo. E aí, depois que ela tira essa foto perfeita, né, ela encontra a Beth, que é uma pessoa que aparentemente ela já conhece, mas elas não são amigas. E aí quando ela encontra a Beth, ela vê que ela tem uma nota 4.6, e ela fica surpresa, e 4.6 é uma nota excelente. Acima de 4.5 você é um influenciador premium. Então assim, ela quer muito chegar numa nota mais alta que a dela, que é 4.2. E assim, a interação delas ali no elevador é fantástica. Eu não sei o nome da atriz que faz a Beth, mas a Bryce Dallas Howard, que é a que faz a Lacey, ela entrega uma atuação tão perfeita, aliás, as duas ali, né? Porque poderia ficar cômico demais, porque é cômico, mas poderia ficar cômico de perder a dramaticidade que o episódio quer dar para aquelas ações, aquela forma plástica das pessoas viverem, que é o que a gente meio que vive um pouquinho hoje, né? Tem muita galera que tira sarro aqui das pessoas que moram em São Paulo, né? Porque tudo a gente chama por apelido, né? Então você conhece o Felipe, chama de Fê, conhece a Aline, chama de Line. Então a gente cria apelidos para as pessoas instantaneamente quando as conhece, né? E já, principalmente em relações comerciais, isso acontece bastante. Então você força uma intimidade para tentar criar um laço de conexão com aquela pessoa, que é o que elas estão fazendo ali na série, né? Então você é super simpático para tentar ter a melhor nota possível com aquela mínima interação que você teve com uma pessoa que às vezes você nunca viu na sua vida e ela passou por você rapidamente. E importa a opinião dela, porque a nota ruim pode te prejudicar, né? Então essa interação delas no elevador é fantástica, é muito realista, mas é muito fake, mas é muito real, e ela dá o tom certo para não cair, não ficar caricato. Fica perfeita essa atuação delas. E nessa interação com a Beth, ela já olha rapidamente, ela tá a todo momento com o celular na mão, né? Eu tô com uma capinha aqui, que eu não tenho como, não tenho o celular, se tem um tá gravando e a capinha tá aqui. Então ela pega o celular e rapidamente ela mexe para conseguir ver o feed dela e já automaticamente descobre que ela tem um gato, que ela gosta de uma coisa, gosta de outra, e fala pra ela, nossa, o seu gato, não sei o que, ela outra responde, nossa, ele é muito fofinho, né? Tudo muito artificial. E aí isso tudo acontece nessa interação delas nesses 6 minutos e 9 segundos de episódio. Então logo de cara você já tem uma mitologia bem estabelecida, explicada, de uma forma natural, sem que soe autoexplicativa, e você fica curioso. Você fica ali muito... Poxa, o que está acontecendo aqui, né? O que é esse mundo? E quem já está acostumado a assistir Black Mirror, quem nunca assistiu vai entender isso com o tempo, é aquela série que você sempre pensa, vai acontecer alguma merda.
vai acontecer desgraça, vai dar tudo errado em algum momento, e você fica naquela angústia do que vai dar errado por conta daquela interação com a tecnologia que a gente acabou criando, né? E ali um outro ponto que fica bem claro no episódio é que a todo momento, com todas as pessoas que ela teve uma interação, sempre ela soou muito artificial e plástica. A única pessoa que ela não soa dessa forma em quase todo episódio é com o irmão dela. Ela tem uma conversa muito natural. A forma dela atuar é excelente, porque com o irmão ela tá mais solta, ela fala de coisas que ela não gosta, ela comenta de forma ácida algumas coisas. Então a relação deles é uma relação natural dentro dos seres humanos, que vai haver conflito. Afinal, se você é casado com alguém, se você tem filhos, se você tem mãe, enfim, se você convive com um amigo próximo, não importa. Com quem você conviva muito próximo, existem conflitos. Eles vão existir porque são pessoas diferentes. Por mais legais e sociais que vocês sejam, esses conflitos vão existir. Sejam eles pequenos ou sejam eles grandes. Então isso está muito estabelecido ali no episódio, e isso é muito legal, porque com o irmão dela é muito natural, e com todo o restante é extremamente plástico e artificial. E aí a gente começa a entender a nocividade desse mundo logo depois que ela desce do elevador, que é quando ela aceita um smoothie de um cara, que é o Chester, que ele é uma nota 3.1. Ela fica um pouco constrangida de aceitar o smoothie dele, porque ele tem uma nota baixa, mas quando ela acabou de chegar no escritório, ela não entende o que está acontecendo exatamente ali. E como ela aceita o smoothie, dá uma nota 5 para ele dá uma nota 5 para ela fica muito feliz. Mas todo mundo no escritório começa a olhar para ela de cara feia, e uma das pessoas do escritório se comunica com ela e fala: ah, ele terminou com o Gordon, que é o namorado dele. Ela fala: nossa, coitadinho do Chester. E ele fala: não, nós estamos do lado do Gordon. Então, esse cara que fala com ela isso, automaticamente dá uma nota baixa para ele, porque ele fala: imagina se ele cair para baixo de 2.5, ele tá perdido. E propositalmente, para ver a desgraça dele, ele vai lá e dá uma nota 0 para ele, uma nota 1, não sei qual que é a nota mínima permitida, mas acho que 1 é a nota mínima permitida. Então, ele dá uma nota 1 para ele e ele já fica triste na hora, né? Tipo, de novo uma nota, mais uma nota baixa, né? Por que as pessoas são tão sádicas, né? Tem até aquela música da Glória Groove, que é maravilhosa, que chama A Queda, que também é bem interessante como as pessoas gostam de ver histórias de fracasso dos outros, como elas também gostam de ver histórias de ascensão e de superação. É engraçado como isso gera curiosidade na gente. Aliás, não é engraçado, é curioso como isso gera na gente essa vontade de entender o que aconteceu ali e às vezes ser maldoso. Você fala: nossa, mas não, eu não sou uma pessoa maldosa, eu sou uma pessoa muito boa. Todo mundo, em algum momento, foi vilão na vida de outra pessoa. Seja intencionalmente ou não, com uma ação mínima ou uma grande ação. Mas o ato de existência já faz com que existir faça de você, em algum momento, um incômodo na vida de outra pessoa. Pela forma de você se vestir, pela forma de você falar, por algum comentário que você fez. E a forma que esse personagem age, dando uma nota ruim, é muito parecido com o que a gente faz nas redes sociais. A gente, que eu falo, nós como sociedade, né? De, por exemplo, assistir um vídeo de um youtuber e não gostar daquele vídeo, ou então no Instagram, alguma foto, algum vídeo que a pessoa postou, e lá fazer um comentário racista, um comentário homofóbico. E não precisa ir tão longe para o extremo, né, que é você ser uma pessoa preconceituosa. Fazer algum comentário desagradável, que não faz sentido. Por exemplo, uma pessoa postou uma foto com uma roupa que você não acha bonita. Eu ir lá comentar: nossa, que roupa horripilante, eu jamais usaria uma roupa dessa, que mau gosto. Você não foi preconceituoso, mas você foi extremamente desagradável. Você precisava ter feito esse comentário, né? Você podia guardar isso pra você. E muita gente faz isso. Muita. Não adianta falar que não, ninguém faz e faz muito. E a gente sabe disso, não é só no Twitter, que é o Chernobyl, mas é em todos os lugares. Tem coisas que a gente às vezes não falaria pessoalmente, mas na rede social, por estar coberto por um fake, ou então porque você não encontra com aquela pessoa pessoalmente, nunca vai encontrá-la, nunca vai vê-la, talvez, por ela ser um influenciador, ser um artista, se sente no direito de humilhar aquela pessoa ou de fazer comentários negativos, né? Esse momento, ele resume muito disso tudo que a gente acabou de falar, né? Então, um outro ponto é que ela vai visitar uma casa que ela tem interesse de alugar. Essa casa que ela mora com o irmão é uma casa muito pequena. E essa casa vai ser vendida, então ela precisa mudar para outro lugar e não vai mudar com o irmão. E ela vai para um bairro que é extremamente plástico, muito feliz, tudo muito feliz, e ela vai conhecer essa casa. Só que para conseguir alugar essa casa com 20% de desconto, ela precisa ter uma nota 4.5 e ela é 4.2. Então ela fala: não, eu quero essa casa, eu vou batalhar para conseguir ter esse desconto. Então aqui a gente já tem uma questão que é: a sua nota determina os locais que você pode ter acesso.
Então, a sua nota afeta o seu círculo social, afeta o local que você vai poder trabalhar, o local que você vai poder morar e, inclusive, não só esses, mas a qualquer outro local, né? Então, de acordo com essa nota, você não vai poder frequentar alguns lugares, que é o que já acontece hoje, né? Você pode falar, teoricamente eu, que sou uma pessoa pobre, posso entrar no JK, posso entrar no Cidade Jardim, que são 2 shoppings super chiques aqui de São Paulo. Inclusive, Cidade Jardim é um shopping que não tem nem praça de alimentação. Então, ali ele já estabelece alguns muros invisíveis para que as pessoas não possam acessar. Né? O JK, por exemplo, tudo é muito caro, tem a praça de alimentação, mas tudo lá é muito caro, as lojas são todas muito caras, ela não tem o interesse de atrair algum determinado público para lá. Então já está estabelecido muros invisíveis de não acesso àqueles lugares, né? Inclusive o estacionamento é extremamente caro também. Então tudo isso já demonstra como a nossa nota na rede social, que é o que mostra nesse episódio, não é algo tão distante assim, não é tão irreal, né? E um outro ponto também nessa questão da nota é quando a gente dá nota pro Uber. A gente pega um carro no Uber e a gente dá uma nota para ele. Né? E muitas vezes a gente não dá nota que para ele é muito importante. É o que pode significar o trabalho dele. Né? Imagina se um Uber pega uma pessoa que é preconceituosa, faz um comentário preconceituoso com ele e ele se posiciona. Ele pode ter uma nota ruim e essa nota ruim pode prejudicar o desempenho dele. Ou então, tem gente que gosta de conversar e o Uber é um pouco mais quieto, eu sou desses falantes. E às vezes o Uber não tá afim de conversar. Ok, tá tudo bem, tá no jeito dele, eu vou dar uma nota ruim porque ele não gosta de conversar, né? Não faz sentido. O único momento que eu vejo que faria sentido eu dar uma nota ruim para um Uber é se ele fosse grosseiro, se ele fosse preconceituoso, se ele fosse uma pessoa que dirigisse de forma irresponsável. Isso para mim validaria uma nota ruim, mas a pessoa preferir ficar quieta, não ser tão simpático, tão falante, tão carismática, não faria dar uma nota ruim para ele. Não faz sentido eu prejudicar o trabalho daquela pessoa porque eu não achei ela tão simpática, ou achei ela simpática demais, eu não gosto disso, eu vou dar uma nota ruim. Então, tudo isso é muito importante de ser avaliado, né? Ou quando a gente dá uma nota para o motoboy, o motoboy precisa dessa nota para conseguir fazer a entrega do iFood, por exemplo, ou de outros aplicativos de entrega. Então, faz a diferença. Será que você sempre dá nota para aquele motoboy, né? E será que você dá uma nota ruim de propósito? Tem gente que com certeza faz isso, né? Ele não é tão polido, não foi tão simpático. Ele tem que entregar não sei quantas coisas para bater uma meta naquele dia de não sei quantas mil entregas. E ele tá correndo, ele é acelerado porque a gente gosta que ele seja rápido. Entende como tudo tem muita camada e é muito complexo? E também tem uma coisa que se você não é motorista de Uber ou se você é motoboy, muita gente se preocupa e muita gente não vai admitir que se preocupa com isso, que é a quantidade de likes e comentários que você recebe numa foto. Você postou uma foto na praia, você teve 100 curtidas. Aí você posta uma foto no trabalho, você teve 30. Já fica, nossa, será que as pessoas não gostam de mim? Por que será que eu tive 30 curtidas? Eu não tive comentário na foto, ninguém comentou uma selfie linda que eu tirei minha. Será que as pessoas não gostam de mim? Você vai falar, poxa, mas quem pensa assim é muito inseguro. Gente, muita gente pensa assim e não dá pra se colocar no arauto da como eu sou incrível e nada me importa, não me importa com a opinião dos outros. Sim, você se importa com a opinião dos outros. E eu vou te digo mais, muita gente que diz que não se importa nem um pouco com a opinião dos outros, às vezes essa pessoa se importa até mais, né? A opinião dos outros importa em alguma medida pra gente, ou mais ou menos, mas isso afeta quem a gente é, com certeza. E voltando aqui porque a gente estava falando sobre o episódio, né? Ela, para alugar essa casa, ela visita um especialista em análise de redes sociais. E aí ele fala para ela que ela vai demorar, não me lembro o tempo agora, são 18 meses, para chegar a uma nota 0,5 pensando nas análises e projeções que ele fez da rede social dela. E ela fala, não, eu preciso disso para ontem, que eu preciso alugar essa casa. Então, aí vem o ponto que ninguém espera, que é quando uma amiga chamada Naomi a convida, eu coloquei até aqui no roteiro, Naomi 4.8, a perfeita. Ela é incrível, ela é linda, ela tem um corpo perfeito, a pele perfeita, um marido incrível que a ama, o futuro marido, né? Ela vai casar. A Naomi é a maravilhosa, e essa Naomi, que é uma amiga de infância dela, que a gente descobre na verdade ela não é uma amiga de infância, ela é uma pessoa que praticava bullying com ela e foi muito escrota com ela no passado, a convida para ser dama de honra. E ela fica, como assim, a Naomi uma 4.8? E quando a Naomi manda para ela a lista de pessoas que vão estar no casamento, todos com notas altíssimas, ela fala, ponto,
é isso que eu precisava para conseguir ter a nota boa, para conseguir ter o desconto de 20% para conseguir morar num local que ela tá almejando, que é uma casa enorme, e que talvez ela não precise daquela casa tão grande, não naquele momento profissional que ela tá, mas ela gostaria de ter aquele local para morar. Aos poucos o episódio vai mostrando pra gente o que acontece com as pessoas, né? Tem um caso do Chester, que é o cara que ofereceu o Smoothie pra ela, que aí ela chega no escritório, ela vai acessar, ele tá com uma nota 2.4, ele não pode acessar mais. Ele implora para que ela dê uma nota para ele, para deixar ele entrar, e ela se recusa porque ela não quer se prejudicar. Você vê que ela fica constrangida, que ela fica incomodada de dar aquela nota ruim, mas ela fala, não posso me prejudicar, né? Ela pensa, ela não verbaliza isso, mas a expressão facial dela diz muito isso. E ela encontra novamente a Beth no elevador, que é aquela pessoa que ela tinha encontrado no começo do episódio. E aí ela forçadamente tenta dar um coração pra Beth, pra tentar fazer ela ganhar uma nota melhor. E a Beth automaticamente acusa o coração, né? Porque foi muito do nada a oferta do coração pra ela, elas nem eram amigas. E aí a Beth dá uma nota 3 pra ela. E ela fica muito chateada, ela não entende por que ela ganhou essa nota ruim. Mas fica muito claro por que ela ganhou essa nota ruim, né? É muito objetivo. Ela tá forçando uma situação para tentar melhorar. E as pessoas que têm nota 4, acima de 4.5 se acham deuses intocáveis e percebem as pessoas que estão ali bajulando eles para conseguir essa crescente, essa ascensão para o grupinho seleto dos 4.5 para cima. E aí aqui eu acho que a derrocada dela começa pra valer, da Lacey, que é quando ela briga com o irmão. Ela tá pra ir pro casamento, já reservou o voo dela, tá tudo certo, reservou o táxi, e ela começa a discutir com o irmão, e o irmão dela, que é um personagem que eu acabei não comentando, por mais que ele não seja a pessoa mais agradável, ele tem um pé mais na realidade do que ela. Não que ele seja uma pessoa extremamente realista, a gente não consegue analisar muito o comportamento dele, porque é muito só as relações que ele tem com ela, a gente não vê ele fora com o mundo, como ele se relaciona, mas ele tem uma nota 3.7 e ele aparentemente, pelo discurso dele, não parece ser uma pessoa tão preocupada assim com a opinião dos outros, mas em alguma medida ele deve se importar com certeza. Então ele fala com ela, mas por que você tá indo pra esse casamento, né? Tipo, ela é uma louca, ela não é sua amiga, ela é uma escrota, não faça isso. E eles começam a discutir e aí a Lacey se mostra mais irritada, porque ela perdeu o Uber dela por causa dele, porque ele pegou o carregador do celular dela, eles começam a discutir, e aí quando ela vai sair pra pegar um novo Uber que chegou, não é Uber, né? Um outro nome, um taxista lá, ela esbarra numa pessoa que tem uma nota muito alta, que eu acho que é uma 4.8. E quando ela esbarra, ela derruba o copo que ela estava segurando. E a moça se molha, a moça fica furiosa da vida e dá uma nota ruim para ela. E aqui você começa a ver os mecanismos dessa rede social, o perigo disso, né? Pô, você derramou um leite em mim, ok, eu não gostaria de tomar um copo de leite na cara, de derramar o suco em mim, enfim. Mas ela fica furiosa e desconta já dando uma nota ruim para a pessoa. Foi claramente um encontrão que aconteceu ali, né? Infelizmente acontece, a gente esbarra nas pessoas, né? A outra opção precisa ficar feliz, mas ela não precisa te prejudicar. Ela sabe que essa nota 1 vai te prejudicar bastante, né? E aí ela tá indo no Uber e ela tá conversando lá com a amiga dela, que liga de novo, a Naomi perfeita. E aí ela liga pra ela e começa a conversar e ela tem um comportamento muito artificial, sabe? Tipo, oi amiga! Aquela coisa muito, muito falsa que ela realmente não é. E o Uber super se incomoda ali com ela, o taxista, e quando ela sai ele já dá uma nota ruim pra ela também. E aí, por conta disso, a nota dela cai de 4.2, dessas notas ruins, que inclusive ela recebe do irmão, ela dá pro irmão, que ela que dá primeiro, ela fica com uma nota 4.1. E o voo dela foi cancelado por conta de um problema no avião, lá o voo não poderia voar. E só existe uma outra vaga disponível, mas essa vaga só está disponível para quem é nota 4.2 para cima. E nesse momento a nota dela é 4.183. Faltou muito pouco para ela chegar no 4.2 para conseguir pegar esse voo que ela perdeu e que nem foi culpa dela perder esse voo, né? E aí ela é grosseira com a atendente do aeroporto e aí ela recebe um dano dobrado do segurança. Então qualquer ação dela pode dar uma nota mais baixa. E as pessoas todas que estão ali no aeroporto começam a dar nota ruim para ela porque ela gritou com a atendente do aeroporto, né? E aí, assim, literalmente aqui está acontecendo a queda livre do episódio, né? É aquele momento em que você vai entendendo o porquê que esse sistema é nocivo, o porquê ele é ruim, o porquê ele faz mal, o porquê que ele pode implodir uma sociedade, né? Essa forma plástica como a gente lida com as coisas, né? Por a gente tá muito plástico, que é o que o episódio propõe, a gente acaba tendo relacionamentos muito superficiais. Todos os relacionamentos ali são muito plásticos, e isso é uma coisa que é um perigo por conta da rede social, né?
E esse ponto de ter esse relacionamento plástico faz com que a gente olhe para outras pessoas e olhando para a nossa realidade, o quanto de repente você admira um influenciador que você gosta, um jogador de futebol, um pastor, um padre, um cantor, um artista, um ator, enfim, não importa qual seja a categoria que essa personalidade se encaixe, porque ela é muito famosa, às vezes você olha para ela e fala, nossa, como eu admiro aquele casal, que casal perfeito, nossa, como eu admiro aquela pessoa. E não é perfeito, não é e não vai ser perfeito, não existe um relacionamento perfeito. E essa perfeição que é pregada nas redes sociais hoje é o que gerou a criação desse episódio, né? Como as coisas são muito plásticas e como a gente olha para aquilo que às vezes nem é realidade. Você pode olhar o caso da Cate Torres, por exemplo, pesquisa o podcast do Chico Felitti, a Coach. Assim, é um podcast, é triste ouvir aquilo, mas ao mesmo tempo é muito bem feito, extremamente bem escrito, e bem escrito que eu digo no sentido do roteiro, né? A forma que ele foi encaixando os acontecimentos para contar aquela história pra gente conforme ele foi descobrindo. E ali você vê como é perigoso o relacionamento com a pessoa perfeita, né? A história é muito interessante. E triste, mas interessante. E voltando para a derrocada da Lacey, né? Ela tem essa perda do voo e ela vai sofrendo as quedas até que ela fica com uma nota 2.8 e ela, assim, tem que alugar o carro e só pode alugar um carro do modelo anterior, que é mais lento, que o conector já não é mais o mesmo, porque ela tem uma nota baixa e ela não tá conseguindo mais ser tão agradável com as pessoas. Então ela começa a receber nota baixa de outras pessoas também e isso vai minando ela, até que o carro dela para de funcionar em um determinado momento, ela não consegue recarregá-lo, e ela está andando pela rodovia recebendo cada vez notas mais baixas. Até que ele encontra uma caminhoneira que para e oferece carona para ela, né? Ela fica com medo de subir na caminhoneira, porque ela vê que a caminhoneira, Susan, tem uma nota 1.4. E automaticamente ela já cria julgamentos ali, né? Quem é essa pessoa, né? Ela é uma escrota, uma louca? Por que ela tem uma nota 1.4, né? Será que ela é uma assediadora? E ela é só uma pessoa que abriu mão desse mundo louco que a gente vive, né? E ali a gente conhece a história da Susan, que fala pra ela, nossa, você não parece uma 2.8. E aí ela, com um pouco de receio da Susan, fala, ai, né, obrigada, eu vou recuperar essa nota no casamento que eu vou e tudo mais. E ali na conversa com a Susan conta pra ela que, na verdade, ela não era uma nota 1.4 sempre, né? Ela era uma 4.6. E aí o marido dela adquiriu câncer e ela não conseguiu um tratamento para eles que tinha surgido revolucionário lá, porque ele não era 4.4, ele era 4.3 e ele perdeu o acesso ao tratamento. Olha como o impacto da rede social causou a perca de um tratamento. Você fala, nossa, mas isso é um exagero. Não, gente, não é exagero. Se você olhar para a nossa realidade hoje, quantas pessoas que trabalham com o PJ, por exemplo, ou que trabalham em uma empresa e não têm acesso a convênio, dependem do SUS. E o SUS a gente sabe que não funciona da melhor forma, da forma que deveria, e os tratamentos são demorados, demora para conseguir uma consulta, e quando você consegue, é tudo muito lento, ou até no particular mesmo, né? Coisas que o convênio não cobre, eu tenho amigos precisando de cirurgia, por exemplo, que está aguardando liberação do convênio, e o quanto você tem de dinheiro vai te dar acesso a algumas coisas e a outras pessoas não. A crítica do episódio está muito em cima disso, né? O quanto o acesso às redes sociais, porque quanto maior a sua nota da rede social, melhor os locais que você tem acesso. E para você conseguir ter essa nota e esses locais, provavelmente você tem uma situação financeira muito diferente de quem tem uma nota ruim. Então, não que quem tem nota ruim todos são pessoas que não têm uma situação financeira boa. Com certeza deve ter algum louco bilionário, alguma pessoa muito louca que tem nota ruim, é rica e tem muito dinheiro. Mas ainda assim, você tem minado os seus locais de acesso, né? Então é muito complexo isso. Dá para você fazer várias associações com a realidade que a gente vive hoje, dos locais que você não pode ter acesso, ou de saúde que você deixa de ter, porque você não tem condições financeiras de pagar por ela, né? Então, a Susan fala para ela que desde o momento que o marido morreu por conta de não acesso a esse tratamento, ela simplesmente enlouqueceu. Ela não diz enlouqueceu, né? Ela simplesmente diz que ela começou a falar a verdade. E aí ela virou uma que eu chamo de sincericida, que é aquela pessoa que fala a verdade a todo momento.
Aí você fala, poxa, mas a gente tem que falar a verdade, né? É interessante que nós sejamos sinceros. Sim, é importantíssima a sinceridade, mas você, na minha visão de mundo, pelo menos, eu não acredito que, pensando numa convivência saudável em sociedade, você não precisa ser sincero a todo momento no ponto de ser grosseiro, né? Vamos pensar no exemplo para eu conseguir traduzir isso. Você conhece uma pessoa e ela te pede uma opinião sobre o cabelo dela. Você, de repente, não gostou daquele cabelo, mas você precisa falar exatamente para aquela pessoa que você não gosta daquele cabelo? Ou às vezes a pessoa nem pediu a opinião, né? Que é o que muita gente faz e fala, eu falo mesmo, pensa, dou o que doer, né? Não importa, eu falo o que eu penso. Então você vai falar para aquela pessoa, ficou horrível o seu cabelo. Existem formas e formas de falar algo, né? Então, opiniões não solicitadas, por exemplo, é coerente que você dê a sua opinião em uma situação ou na aparência de alguém, de você chegar gratuitamente e falar, nossa, seu cabelo é horrível. Ou então de falar, nossa, sua roupa é horrível. Né? Eu acho que a gente tem que filtrar o que a gente pode e não pode falar, né? O que a gente deve falar. Aí você fala, poxa, mas você está concordando com o episódio, né? Do sentido da gente ser plástico. Não estou concordando, não. Inclusive é horrível. A crítica do episódio é maravilhosa. É horrível que temos que ser plásticos e perfeitos. O que eu estou dizendo é, para uma convivência em sociedade, a gente tem que filtrar o que deve e o que não deve falar. A gente pode sim falar o que a gente pensa, inclusive é o ideal, mas a gente tem que encontrar a forma adequada de falar aquilo, a gente não precisa machucar as pessoas para falar aquilo. Claro que eu estou falando de uma situação de uma convivência normal, não estou falando de uma situação absurda em que uma pessoa tem um comportamento extremamente inadequado e você vai ter que ser extremamente fofo com ela, não é isso. Mas pensando em situações corriqueiras e contatos do dia a dia que a gente tem, não cabe a você ser grosseiro com uma pessoa gratuitamente ou ser sincero ali ao ponto de machucar aquela pessoa. Você tem que dosar o que você fala, né? Inclusive, você também não gostaria de ficar recebendo ataques gratuitos a todo momento, né? Então, por isso que eu acho que vale muito esse ponto, né? Eu não tô falando aqui que a Susan necessariamente seja uma sincericida, mas ela quase vira uma sincericida ali, né? É que ela faz o contraponto ao sistema que o episódio propõe, né? Que é esse sistema de notas. Então ela ficou enfurecida com isso, né? E com isso ela virou uma 1.4 que não liga pra nota. Será que ela não liga? Eu acredito que talvez não ligue, mas o quanto será que isso machuca ela? Será que foi libertador? Aparentemente foi libertador para ela se liberar desse negócio de aparência plástica e de ser feliz, né? Se eu tivesse que escolher entre um ponto e outro, eu preferia ser a Susan do que ser a Lacey tentando forçar comportamentos, né? E aí tem o discurso no casamento, que é o final do episódio, que é o momento que pra mim, eu acho que o episódio dá uma saltada muito grande aquele finalzinho e extrapola demais o comportamento dela, mas ainda assim eu acho que tá coerente com o que a personagem demonstrou nos comportamentos fora das relações sociais, né, dali com o irmão dela, ou dos lapsos que ela foi mostrando de explosão, né, inclusive ela estava alcoolizada nesse momento, porque ela tomou uísque que a Susan deixou com ela. E ali, ela já perdeu a vaga para ser dama de honra, né? Até porque a amiga dela, a Naomi perfeita, liga para ela e fala, não quero que você venha, você é uma nota 2.8. Enquanto você era 4, era interessante para mim e para você, era um ganho mútuo. Agora eu não quero que você apareça no meu casamento. Ela fala, como não? Mas eu preparei o discurso, eu tô levando um rabicho. Ela, não importa, eu não quero que você venha. Então, era só uma transação comercial. O único interesse da Naomi, a perfeita, era a transação comercial dessa nota que ela poderia ganhar e do engajamento que ela teria, né? Para as duas era isso, na verdade. E ali ela fala uma palavra para Naomi, uma frase que eu notei aqui que é maravilhosa. Ela fala assim, sempre quis ser você, por isso você sempre me manteve por perto, porque elas estudaram durante todo o período escolar. Então a Naomi, que a princípio foi gentil com ela no primeiro contato, se tornou uma pessoa escrota e maltratou ela em diversos momentos, mas sempre mantendo ela por perto para tentar... Sabe aquela pessoa que precisa ser adulada pelos outros para se entender como incrível? Então, para mostrar o quanto eu sou incrível, eu crio capachos e pessoas que eu vou deixá-las subordinadas a mim, mesmo que psicologicamente falando, sabe? Cria essas armadilhas. Então a Naomi sempre foi essa pessoa escrota, que ela estava indo para esse casamento para tentar ter essa nota boa, para quê? Para conseguir ter aquela casa naquele bairro plástico, para quê? Você não quer poder, de repente, morar em um outro local, né? E ali a gente conhece a verdadeira Naomi, né? E o surto da personagem é muito interessante porque a atuação da Bryce Dallas Howard, embora eu ache um pouco exagerada nesse momento, mas condiz ali um pouco com a personagem pelo ponto de virada que ela teve, né? Ela teve um ponto de explosão muito grande.
E eu acho que esse episódio de Black Mirror, inclusive, se beneficiaria muito de ser uma minissérie. Se fosse uma minissérie com 7, 8 episódios, contando a história dessa personagem, ia ser fantástico, terminando como termina com o surto e depois a prisão, que é o último tema que a gente vai tratar aqui, né? Ela é presa, é removida essa lente do olho dela, e ali ela tem um final extremamente trágico, mas extremamente libertador. Ela sorri genuinamente pela primeira vez nessa parte do episódio. Quando ela começa a confrontar aquele cara que tá preso também, eles vão se xingando e parece que é uma libertação pra ela, né? E eles começam fuck you no final do episódio e os dois sorriem. E termina o episódio, que eu acho que é um final perfeito pra esse episódio, mostrando o quanto é nocivo, horrível e extremamente tóxico pra gente esse sistema de notas que o episódio propõe, ou a vida, a crítica que o episódio faz, que é o projeto da... o objetivo da ficção científica, né? Você conseguir fazer uma crítica extrapolando a realidade, o episódio faz de uma forma magnífica. E ali no finalzinho ela também simula uma nota, né? Quando ela olha pro cara a primeira vez, antes de começar a discutir com ele, ela tá com a mão vazia e ela faz assim, como se ela fosse dar uma nota. E ela percebe que ela tá sem. E para eles dois, aparentemente, foi catártico, foi libertador conseguir falar o que pensa sem filtro e sem o medo de ser julgado pela nota. Então, realmente, ele foi libertador ali. Eu trouxe algumas curiosidades sobre o episódio. O Joe Wright, que é o diretor desse episódio, ele também é responsável de direção de filmes que são sucessos de crítica e de público, né? Que é o Orgulho e Preconceito, O Desejo de Reparação, O Destino de uma Nação e Ana Karenina. A Bryce Dallas Howard, além de atriz, ela é produtora e diretora também. Ela dirigiu alguns episódios da série Mandalorian, para quem gosta de Star Wars, e ela vai dirigir alguns episódios, não sei se todos, da série Skeleton Crew, que é também baseado no universo de Star Wars, e vai ter, se não me engano, o Jude Law é protagonista, eu sei que ele tá no elenco. Você vai falar, ai, mas gente, não aguenta mais série Star Wars. Eu também não, mas pode ser que essa série seja boa, né? Mandalorian teve 2 boas primeiras temporadas, então vamos torcer que ela mande bem aí. Ela também, como atriz, atuou na recente trilogia Jurassic World, né? Que infelizmente o terceiro filme é horrível, e em tantos outros filmes também. Ela é uma excelente atriz. E, aliás, além da Bryce Dallas Howard nessa série, nesse episódio de Black Mirror, perdão, a gente tem a Michaela Coel, que ela é daquela série May Destroy You, que tá no Max, que é uma série pesada, mas muito boa. E a gente tem o Alan Richton, que faz o namorado da Naomi, a perfeita. Ele faz a Reacher, ele é o protagonista de Reacher, aquela série da Prime Video. Eu só achei a primeira temporada, eu achei bem legal. E os dois têm essa pontinha aqui na série. Bom, essa foi a análise do episódio de Black Mirror de hoje, que é esse episódio 1 da terceira temporada, o Queda Livre, para mim um dos melhores episódios de Black Mirror. Eu acho que ele promove uma reflexão, assim como todos os outros episódios, e vai te fazer questionar muito a forma como a gente lida com as redes sociais. Eu não acho que a gente precisa excluir o nosso perfil na rede social, mas acho que a gente precisa refletir um pouquinho sobre qual é o nosso comportamento na rede social. Se você é uma pessoa que vai dar hate no perfil de outra, não faz sentido. Eu, quanto consumidor de YouTube, redes sociais, eu nunca fui para fazer um comentário negativo de uma pessoa que eu não gosto, por exemplo, de um ator que eu não acho um bom ator. Pra que eu vou xingar, ofender aquela pessoa? Não faz sentido algum, né? Eu acredito que a gente tem que trazer comentários construtivos em cima disso, né? Aí eu não tô entrando em coisas que são absurdas, como preconceitos e tudo mais, aí a gente tem que se posicionar claramente contra preconceitos, mas coisas do dia a dia corriqueiras, por que você vai fazer um comentário que ofende alguém, sendo que você pode fazer um comentário que vai ajudar alguém a ter um dia melhor, né? Às vezes um bom dia faz a diferença aí. Mas enfim, essa foi a análise de Queda Livre, temos outros episódios de Black Mirror aí, esse vídeo deve ter ficado gigantesco, mas enfim, é isso, obrigado, deixe seu comentário, curta, compartilhe e tchau!